Saudações pessoal, aqui quem fala é o professor Jefferson Guri, sejam muito bem-vindos. Eu falo do IFCE Campus Baturité e a disciplina é a disciplina de Desenvolvimento Web 3. Hoje eu faço um convite para vocês para a gente revisitar um projeto que já foi feito parte em sala de aula, parte como atividade avaliativa, que é o nosso sistema de construção de uma lista de tarefas via uma API REST. Então, a ideia geral da nossa aula de hoje é a gente revisitar esse briefing. O que é um briefing? É um documento resumindo determinados requisitos, como esse nosso aqui. A gente vai revisitar esse documento e, a partir dele, a gente vai prototipar, criar um protótipo da nossa API REST. Esse protótipo ele vai ser apenas um mock, apenas um simulacro, apenas uma capa, né, dessa API. Assim a gente já consegue mexer um pouquinho, interagir com essa API REST e ver se ela está nos conformes antes mesmo de fazer um investimento maior para implementá-la. Uma vez que a gente faça a construção desse mock, a gente vai utilizar ferramentas online para isso, como o Mock APO ou Mock Wires, a gente vai partir então para o desenvolvimento de fato. E aí a gente vai para um ambiente de programação e a gente vai utilizar JavaScript, Node e o framework Express para construir essa API REST de forma mais concreta. Então, são 3 momentos. Leitura do briefing, a construção deste mock, a realização de alguns testes ali também com a ferramenta chamada Postman, que é uma ferramenta de testes de API, e finalmente a construção do nosso projeto utilizando aí o Node e o Express. Então, vamos lá? Partiu! O nosso primeiro passo é a gente olhar o nosso briefing, a descrição da nossa tarefa e a partir daí pensar ou fazer os nossos planos. A tarefa, de forma geral, é a construção de um sistema de lista de tarefas que está sendo construído parte a parte, momento a momento. Como qualquer sistema web, ele é dividido em lado cliente, lado servidor. Pela descrição da nossa tarefa, nós estamos responsáveis pela parte do back-end, pela construção do lado servidor e disponibilizar essas nossas funcionalidades para o lado cliente através de uma API REST. Ou seja, vamos receber solicitações utilizando o protocolo HTTP em verbos específicos como get, post, push, delete, e nós vamos responder a esses métodos fazendo alterações em algum recurso, em alguma informação que está no lado servidor. Essas operações normalmente estão associadas ali a operações de CRUD, né, de um banco de dados, por exemplo, que é a criação, a busca, a atualização e deleção de tarefas no nosso banco de dados ou na nossa camada de persistência. Na descrição do objetivo, nós temos aqui alguns requisitos de implementação. Ele diz para a gente que a gente vai utilizar o Node como ambiente de execução do código JavaScript, logo nossa solução vai ser em JavaScript, e o Framework Web Express. Um pouquinho mais ali de contextualização do problema. A gente não está responsável nesse momento para criar todas as funcionalidades desse sistema de lista de tarefas. Parece aqui que no nosso briefing, né, a gente só está responsável por 2 funcionalidades, ou seja, 2 requisitos funcionais. A criação de tarefa e a listagem de tarefas. Então, de alguma forma, será solicitado para a gente criar uma nova tarefa e vai ser solicitado para a gente também que a gente liste todas as tarefas que nós já criamos até então para oferecer essa informação para o front-end, para o lado do cliente. E como é que nós vamos, né, implementar essas 2 funcionalidades? Já que a gente está num contexto de API REST, nós iremos responder aos métodos POST e o método GET ali do HTTP. O POST ele é utilizado, tem a semântica, né, o significado de criação de algum recurso. Então, o nosso cliente, lá no front-end, vai utilizar a rota API Desk, utilizando o método ou o verbo POST, e vai mandar para a gente um objeto JavaScript na notação JSON, ou seja, a notação objeto literal do JavaScript. Então, basicamente, esse tipo de informação vai vir no body, no corpo da requisição POST, que vai vir até a gente. A gente vai pegar a informação que vem nesse método POST e vai adicionar ali um ID. Esse identificador tem que ser único na nossa camada de persistência, no nosso banco de dados, vamos guardar aquela informação. Em algum momento, o usuário vai querer listar as tarefas
que já foram criadas no banco de dados. Para isso, ele vai utilizar ali a rota, ou endpoint API Desk, e vai utilizar o verbo ou o método get para isso. Então, ele vai lá dar um get naquela rota e a gente vai responder para ele com todas as tarefas criadas. Como é que a gente vai responder para ele? A gente vai mandar, né, com resolução para ele um JSON, né, um objeto literal JavaScript, que na verdade vai ser um array, que esse array vai ter um conjunto lá de todas as tarefas que foram criadas até então. Então, o nosso objetivo aqui não é bem criar uma API REST ponta a ponta, mas apenas os métodos get, no sentido de listar todas as tarefas, e post, no sentido de criar uma nova tarefa. Então, nós já olhamos o nosso projeto, chegou o momento de a gente pensar já em uma implementação. A gente poderia partir para a implementação deveras, já programaticamente, mas por que a gente não vai de forma mais conservadora criar primeiro um protótipo? Esse protótipo vai ser utilizado para você trocar uma ideia com seu cliente final ou com outros desenvolvedores, basicamente um front-end, e vocês acordarem que, olha, essas rotas são as ideais, eu vou responder desses métodos, o que é que vai entrar, o que é que vai sair de cada um, né, dessas rotas. Para isso, a gente vai utilizar ferramentas online. Essa ideia de você criar um protótipo é normalmente chamada de criar um mock da API, ou seja, criar um simulacro da API, um protótipo da API. Existem ferramentas online que vão fornecer isso para a gente, e a gente só vai precisar utilizar alguns termos que são ali da área de criação de API. Um desses conceitos é a ideia de recurso. E a ideia é a seguinte: o que é que uma API REST faz? Ela dá acesso à informação que está no servidor. Essa informação que está no servidor, ela está associada a algum recurso digital. Qual é o recurso digital aqui no nosso cenário? É uma tarefa. Então, basicamente, o que o nosso servidor, o nosso back-end está fazendo é gerenciar um recurso, e esse recurso é tarefas. Cada recurso ele é representado por uma rota. No caso, o recurso tarefas, ele é representado pela rota api.desk. E o que é que o cliente vai fazer com esse recurso? O cliente ele pode criar, deletar, atualizar e outras operações. É aí que entra o elemento do método HTTP ou do verbo HTTP. Quando ele diz para mim post API desk, a interpretação é, ele vai manipular o recurso desk e ele vai estar realizando qual ação sobre esse recurso? A criação de um novo. Aqui, ele vai acessar o recurso desk e o que é que ele vai fazer sobre essas tarefas? Ele vai buscá-las, vai criar uma lista delas. Então, o termo recurso, ou resource, aqui no contexto de API, é justamente os recursos digitais que estão sendo manipulados pelos verbos HTTP. E o que é que os verbos são? Elas são as ações que serão realizadas sobre esse recurso. Tudo bem? Então, com esses dois novos termos aí no nosso vocabulário, vamos lá para a ferramenta online chamada mockapi.io. Basicamente é uma ferramenta online para a criação de mocks de API. Existem outras ferramentas também, como o Mockwired e por aí vai. Eu utilizei essa aqui por ser mais simplista e tal. Basicamente aqui a gente vai começar criando um projeto. O nome não é tão importante assim, é lista de tarefas, DW3 IF bat. E ele pergunta para a gente, olha, qual vai ser o prefixo de todos os seus recursos? O prefixo de todos os recursos normalmente é o termo API. API desk, recurso desk. API barra project, projetos. API barra desk, cadeiras. Então, para cada recurso, as rotas associadas a cada um desses recursos começam com o prefixo barra API. Criei aqui. Clicando nesse projeto, ele meio que já disse para a gente, olha, você quer criar um novo recurso, ou seja, um novo conjunto de elementos ou recursos computacionais que você vai manipular utilizando a API? E vamos sim. O nosso recurso são as tarefas, desks com S. E ele pergunta para a gente, essas desks são recursos digitais, você está manipulando elas, qual é a estrutura delas? Basicamente, basta você pensar que tarefa é um objeto e esse objeto tem propriedades. Quais são as propriedades? Essas propriedades meio que já ficaram claras ali no briefing. São as propriedades ID, title
e description, identificador, título e descrição. Vamos remover aqui essas propriedades que ele adicionou como sugestão para a gente e vamos customizar para o nosso projeto. Ele pergunta qual campo você vai adicionar. O campo chamado title. E o title é de que tipo? Aqui, basicamente, é um objeto dele que tenta simular para a gente algumas propriedades. Pode ser esse fake.js, que a gente não precisa explicar aqui, mas o que eu quero é que esse título seja um string. E eu também quero adicionar uma description, e essa description seja do tipo string também. Abaixo tem algumas opções mais avançadas que a gente nem tem recurso, a gente não tem nem acesso, porque são a versão paga dessa funcionalidade. Mas lá embaixo ele diz para a gente, olha, a partir da descrição desse objeto, que representa as tarefas, esse objeto foi descrito através do que a gente chama de esquema, ou seja, a mesma ideia lá de esquema de banco de dados, tá? A representação desse objeto, e ele vai prover para a gente automaticamente os verbos get, onde ele vai listar todas as tarefas possíveis, um método get em uma rota que tem no final dessa rota um identificador da tarefa, um post sobre a rota /desk, um put, um delete. Então ele meio que já cria para a gente automaticamente um get, um post, um put, um delete e ainda mais um get específico onde a gente consegue pegar só um elemento. Criamos, ele dá esse retorno visual para a gente e diz para a gente, olha, está aqui o seu recurso. Se você quiser editar e voltar para aquela tela de configuração, você clica aqui em Edit. Data, ele vai listar para a gente a quantidade de dados que já existem até o momento. No momento, não tem nenhuma tarefa criada. A gente pode utilizar agora os métodos POST, fazer solicitação para qual endereço? Para esse endereço aqui, ó, https, endpoint. O que é endpoint? Vai ser o nome do recurso, desk. Então, eu posso fazer um post para esse endereço, substituindo endpoint por desk, e mandar ali que ele crie um novo recurso. Ele permite aqui, automaticamente, que a gente crie alguns recursos de forma meio que como mock também, então falseado, objetos criados apenas para teste, e a gente pode aqui aumentar, criar 100, criar 7, 10, só para testes. Vou mandar ele criar aqui apenas 9, 8 na verdade, perdão, e se eu clicar em cima aqui de desk, ele já cria aqui uma lista para a gente de todos os objetos que ele criou. Se eu der um zoom, a gente consegue ver aqui o formato de cada um desses objetos desk. É, como a gente diz, um título, uma descrição e um inteiro, um identificador. Para ele preencher aqui o description, ele colocou description 8 para a tarefa de ID 8. Então, basicamente, ele povoou ali aquele espécie de banco de dados com objetos fake, né? Bem, a gente já tem uma rota que a gente pode utilizar os métodos get, push, put, delete e, fazendo essas requisições, nós podemos já testar a nossa API. Esses testes, essas requisições, a gente pode fazer por aqui, pelo próprio mock.api.io? Não, a gente vai precisar de uma outra ferramenta. A gente pode utilizar o JavaScript para fazer as requisições programaticamente, ou a gente pode utilizar ferramentas como o Postman, que vão permitir que a gente faça essas solicitações e a gente retorne algo de forma mais simples, sem ter que programar ainda, já que a gente está nesse momento de teste, de validação do projeto. Então, vamos dar uma olhadinha no Postman, como é que a gente pode utilizar o Postman para ele fazer requisições para esse endereço e esse endereço vai retornar para ele a criação de um novo objeto, a deleção de um novo objeto, a atualização de um novo objeto. Então, vamos lá para o Postman. Para você que nunca utilizou o Postman é uma ferramenta de testes de API. Basicamente, ele permite que a gente registre lá as requisições que a gente quer fazer, usando as rotas e os verbos que a gente quer, faz essa requisição e retorna para a gente o retorno dessa requisição. Você pode baixar aqui o Postman é um software gratuito, tem uma versão, não é gratuita, é um freemium, né? Tem a camada gratuita dele, tem a camada paga. E aqui no Download Postman você consegue baixar para o Windows 64, para o Linux, macOS também. Esse aqui é a interface gráfica dele. Ele é um software um pouquinho pesado e tal, demora para carregar.
e quando você faz o primeiro acesso, você precisa fazer um registro nele, né? Mas nada demais. É colocar seu e-mail, avançar, 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 confirmar lá no seu e-mail que você fez o registro, enfim, como qualquer outro aplicativo que o acesso é feito utilizando a conta do Google. Eu acho que eu tenho um Postman aqui instalado. Vamos dar uma olhada aqui no Postman. Mandei ele aqui abrir, já levou alguns segundos. Ó, demora um pouquinho, então paciência. Abrindo, abrindo. Tempo. Ok, então tá aqui a carinha do Postman. Ele pode vir aqui numa versão mais clara, tá? Então é só aqui em configuração. Você tem aqui a parte de configuração e você pode deixar o modo claro, o modo escuro. Ele meio que se adaptou automaticamente aqui ao modo que o Windows está, que está no modo escuro. O que é interessante pra gente é aqui na parte de Collection ou na parte de API. A gente pode clicar aqui em mais, API mais. Rolou não. Para quem nunca viu o Postman é um software de teste de API. O Postman é um software, né, bem robusto, tem uma série de funcionalidades, mas basicamente a gente vai se reter aqui ao objetivo de testar APIs. Ele é um software freemium, tem uma parte paga, uma parte gratuita. Mas com as funcionalidades gratuitas são mais que o suficiente para a gente. A gente pode procurar lá no Google Postman. Temos aqui a seção de download. Ele é multiplataforma, então, dependendo do seu sistema operacional, vai aparecer aqui para você fazer download. Está aqui a interface gráfica dele. Tem a função Enterprise também, você consegue realizar ele via web. Vamos tentar utilizar aqui a versão web. O Postman é um software bem robusto, tal, então ele demora um pouquinho para carregar. Não só no navegador, mas até a versão desktop dele também demora um pouquinho. Se for seu primeiro acesso, ele vai pedir para você fazer aqui um cadastro. Basicamente, ele vai só importar a sua informação lá da sua conta de e-mail e trazer para cá. O que a gente vai criar aqui vai ser uma API REST. Então, tem várias funcionalidades aqui, mas REST API vai ser o suficiente para a gente. Cliquei em cima. Ele mesmo já traz aqui para a gente uma espécie de rascunho, ó. Dentro de coleções, são todos o conjunto de requisições. Ele criou uma coleção aqui para a gente chamada REST API Basic, CRUD. Então, criou uma espécie de um conjunto de requisições que simula ali já uma API. Se a gente clicar em cada um dessas requisições, temos lá o caminho. No momento não tem nenhum caminho útil, ele só colocou ali um placeholder, alguma coisa para a gente substituir, e uma série de informações. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um get em um determinado endereço, eu coloco aqui o endereço. Posso passar aqui parâmetros do tipo carry parameter, que são aqueles que vêm depois da interrogaçãozinha na URL. Se eu quiser colocar aqui algum parâmetro do tipo 2 pontos, ID, ele também chama isso aqui de variável de caminho. Enfim, alterando esses elementos aqui, a gente pode configurar uma requisição get, post, put, delete para um determinado endereço. Qual endereço a gente vai utilizar? A gente vai usar o endereço que foi sugerido para a gente lá no mock API. Então, está aqui o endereço que a gente vai utilizar, onde a gente vai substituir esse endpoint por paths. Então, eu vou copiar esse link aqui, colocar lá no Postman e vou colocar aqui como a rota. Esse endpoint a gente configurou como se fosse desks. Ok. Vou fazer isso em todos os métodos, no post também. Copiei e colei. No put também. E observe, cada rota ele representa um recurso. E no recurso eu posso fazer uma série de operações. Nesse momento isso fica bem claro, bem visual para a gente. Então, se eu quiser fazer um get aqui dos recursos que foram criados lá. Se eu quiser fazer um get dos recursos desks que estão nesse path, o que é que eu faço?
Basta eu apertar aqui um send, o Postman vai se comunicar lá com o Mock API via internet e trouxe para a gente aqui ó, o que a gente queria. A lista de tarefas criadas. Está aqui nesse campo aqui embaixo chamado Peering. Ó. Observe, é um site conversando com outro site. É um site realizando uma requisição. Que site é esse? É o site da Postman, fazendo uma requisição lá para o mock API.io, olhando um determinado recurso, utilizando a ação GET, que é a interpretação é listar tarefas. O mock API retorna essas tarefas, vem essa informação aqui para o Postman e é exibido para a gente. Então você tem ali um cliente, tem um servidor. Quem é o cliente aqui? É o Postman. Quem é o servidor? Mac, o mock.io, o mock.api.io. Você tem essa arquitetura cliente-servidor aqui. Se eu quiser fazer a adição de uma nova tarefa, para fazer uma nova tarefa, o lado cliente ele ia mandar um post naquela rota e lá no corpo desse post ele ia mandar a descrição do objeto que ele quer criar. As descrições são sempre em JSON. Então, por exemplo, um ID. Vou colocar o ID 100, 101. Quais as propriedades que tem uma tarefa? É um ID, um título, tarefa fresquinha. Deixa o meu navegador atualizar aqui. Tarefa fresquinha. E qual a descrição? A description. Tarefa recém criada. Então, estou fazendo aqui um post nessa rota, onde o corpo desse post tem essa informação do tipo JSON. Um objeto com um ID, com title e description, logo é uma desk. E eu posso mandar aqui, enviar essa requisição do tipo post lá para o mock, que basicamente vai criar uma tarefa a mais. O mock.io retornou aqui 201, disse, olha, deu certo, eu criei o recurso. Se eu for lá no mock.io, dar um atualizar, é para estar aqui entre as tarefas, a tarefa 101. Deixa eu ver aqui se funcionou. Fazer um get aqui de novo. Tá lá, ó. Fiz um get de novo. Ele trouxe uma nova lista e a nova lista apareceu aqui. Ela aparece lá no mock.io também? Ou o mock.io, essa parte aqui, é só para as que foram criadas do zero? Vamos dar uma olhada aqui em Data. Tá aqui, ó. Tarefa foi criada. Então, a gente, no lado cliente, mandou uma solicitação post, mandando esse objeto aqui para o back-end, aqui representado pelo mock API. Ele pegou essa informação e fez a persistência no banco de dados. Se eu quisesse deletar um objeto aqui, vamos deletar alguma tarefa. Então, lá no mock, eu tenho aqui as tarefas que ele criou. Eu vou deletar que tem o ID número 1. Como é que é o método, a rota para deletar uma tarefa? A rota para deletar uma tarefa é, além do desk, mandar um ID lá no final. Observe que não faz parte das nossas tarefas. Estou fazendo aqui só por teste. Eu vou colocar aqui no fundo da rota um 2.id. Aparece uma nova variável do tipo path. E vou deletar aqui a do tipo path que tem o identificador 1. E vou mandar deletar. Ele disse que não achou a tarefa com ID número 1. Eu mandei certo. Deixa eu ver aqui. É ID número 1, sim. Então, ao invés de mandar um string, vai só mandar um número.
Vou enviar. Opa, deu certo. É porque eu tinha mandado um string quando na verdade eu tinha que mandar um número. Então eu disse 200, ok. Então recebi a sua requisição e deletei o objeto. Tarefa. Vou atualizar aqui as tarefas. Opa, ó, tarefa 1 sumiu. Então observe que eu estou manipulando aqui esse conjunto de tarefas fazendo requisições do tipo HTTP. Get para pegar uma lista, post para criar um novo, delete para remover. Então a gente pode criar um mock da nossa API com ferramentas como mock APO e pode realizar os testes, né, com ferramentas como Postman. Vamos deixar como, né, informações complementares, os links para essas duas ferramentas para que você possa brincar, explorar você mesmo e assistir outros tutoriais, tá bom? Então, basicamente, nosso objetivo aqui era dar uma olhada como era essa ideia de criação de API, como é que fazer um mock de uma API, e agora a gente vai para um último passo, que é a gente realmente criar essa API programaticamente, utilizando o JavaScript, Node e o Express. Mas isso no próximo vídeo. Tchau!